Pronto. Você pode começar, Alisson. Aí o pessoal vai chegando. Já Sem são 7h10, problema, né? Aí você pode dar início. sem problema. Só estou abrindo aqui o slide, eu tenho que trocar esse computador urgente. A primeira lição que eu tenho a dar para vocês que trabalham com audiovisual é ter um bom computador. Gente, que maravilha agora poder falar, viu? Ah, resolveu aí? Acho que sim. Eu estou aqui com o notebook na frente, não é o meu, então não está nada desse balaio. E agora abrindo o celular. Aí no celular é ruim porque é pequeno. Mas está tranquilo, eu estou conseguindo com vocês, está perfeito. Porque aquele dia eu sofri para descer. Aquele dia E aí foi. vocês estão conseguindo ver os slides normal aí? Estão escutando bem? Para mim está chegando. A tela já escuto bem também. Tá, né? Tranquilo. Então, gente, eu vou começar, né, obviamente, novamente, tudo pelo início, né? A ideia do curso de audiovisual, né, que eu preparei para vocês é justamente a gente andar, caminhar um pouco aí sobre desde a história da criação dessa ideia de audiovisual, que é você mexer com som e com imagem, até a parte mais prática, conhecer algumas pequenas técnicas que nós utilizamos para fazer vídeos e fotografia. E como não falar da história do audiovisual se não falar um pouco de onde nasceu, né? No caso da história da fotografia. Que é, lá na realidade, quando a gente fala sobre fotografia, a primeira coisa que nós vemos em mente são aquelas fotos bem artísticas, bem bonitas, que a gente às vezes olha na internet com uma visão de locais bem específicos, paisagismo, retratos, quando na verdade, quando a gente vai falar sobre a história da fotografia e da fotografia em si, a gente tem que lembrar os desafios, primeiramente, que foram ter superados devido à questão técnica, de fato, e tecnológica. Então, a gente divide, primeiramente, a fotografia em dois eixos principais. O primeiro é justamente a parte física, né, que era muito utilizada antigamente por arquitetos, para, no caso, realizar seus desenhos, suas projeções. E como é que se deu isso? Através da câmara escura. Não sei se vocês já viram a câmara escura, e quem estava na aula passada pode ter tido um pequeno vislumbre. A câmara escura nada mais nada menos era uma grande sala, no qual ela tinha um pequeno orifício que passava a luz e projetava em uma parede, no caso, uma imagem. E a partir dessa imagem é que alguns arquitetos e outros estudiosos da época, a gente, quando fala da câmara escura, a gente está remontando aí século XVII e XVIII, eles usavam essa imagem na parede para justamente fazer um pequeno decalque, para tentar observar maior, porque com a câmera escura você tinha capacidade de projeção e aumentar em larga escala a imagem no qual você queria observar. Então, o primeiro ponto inicial sobre a ideia de fotografia, que no caso foi o pai do audiovisual que nós conhecemos hoje, ela se deu justamente relacionada à ótica, à visão. Então, eles não tinham a ideia, de fato, de querer gravar a imagem. Eles usavam mais para fins pedagógicos, para fins de conhecimento e estudo, não para uma visão artística como a gente conhece hoje. Tá? Como vocês podem ver aí, que antigamente era feito dessa forma, eram feitas grandes salas de alvenaria, ou do material que você achava que era mais interessante ou era mais acessível para o povo da época, e eles utilizavam justamente para ter essa capacidade projetiva. É interessante que os primeiros testes da câmara escura se deu com o Leonardo da Vinci, quando ele começa, né, no caso, a entender melhor essa situação, de poder projetar na parede, e a partir disso, ele começar a fazer os seus projetos. Aí está mais um exemplo para vocês de imagem de como é que funcionava a câmara escura. O que é interessante é que ela servia justamente para ter um dimensionamento das construções e de uma determinada paisagem que se queria estudar. Vale lembrar que a câmara escura, ela projetava a imagem de cabeça para baixo. E era a partir justamente disso, pelo fato dela estar de cabeça para baixo,
eles tinham que tentar se adaptar e tentar utilizar essa capacidade projetiva e ótica para seus projetos, no caso. Avançando um pouquinho mais, a fotografia ela teve um salto quando entrou na que a gente chama da parte química, que é o segundo eixo. Tem no século XVIII, Niepce e Daguerre, que deram início, de fato, a essa ideia da química para a fotografia. Isso, eles deram um avanço enorme no processo técnico para se construir uma ideia da fotografia como estética artística, justamente porque tinha-se a necessidade de gravar essa imagem, porque só fazer um pequeno decalque não era o suficiente, não era realista, propriamente dito, tá? Então, assim, eles criaram essa estrutura com o intuito de, através da projeção de imagem, você ter a capacidade de gravá-la. E, de certa forma, quando você grava uma imagem, você grava ela no tempo e espaço, ela está ali parada e, inclusive, intocável pelo tempo, porque a imagem está lá. Aqui são os dois homens, dois estudiosos da época, né, que viram essa necessidade de gravar, né, Daguerre e Niepce, que foram eles aí os pais de fato, digamos assim, da fotografia. Indo além disso, eles conseguiram fazer, né, de fato, a primeira imagem, a primeira fotografia. Eu vou mostrar para vocês, né, como é que se deu. O que é interessante, quando nós tínhamos a câmera escura, a gente estava falando de um grande espaço, era uma verdadeira sala, no qual eles tinham que projetar essa imagem na parede. Com a criação do daguerreótipo, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, essa caixa preta quadrada, eles reduziram o tamanho justamente para poderem começarem a ter as primeiras capacidades de gravar essas imagens, né? Então, aí, como vocês podem ver, essa aí foi a primeira imagem que realmente eles tiveram, que aí, quando eles colocaram a estrutura química para tentar gravar essa imagem, ela ficou dessa forma. Percebam que aqui ela está um pouco nevoada, certo? Mas quando eles colocaram a aplicação química, né, você pode ver que está uma imagem bem granulada, com muita textura, então mas de certa forma você consegue ver melhor as linhas do ambiente e da paisagem que eles queriam, no caso, demonstrar e gravar para toda a eternidade, digamos assim. Então foi justamente através do salto das limitações físicas que eles conseguiram depois ir para superar a limitação química, que era gravar, que aí, de fato, a gente tem a primeira fotografia feita na humanidade. Deram para compreender? Está rápido demais? Querem que eu volte? Então, vamos continuar. Então, foi justamente a partir do daguerreótipo, como vocês podem ver nessa caixa preta, foi que a fotografia foi evoluindo ao ponto de diminuir o tamanho da câmera. Era uma grande dificuldade que os fotógrafos tinham na época, porque as câmeras eram muito grandes, então não dava tanta dinâmica deles conseguirem ir para determinados locais. Então, com isso, eles conseguiram trazer uma evolução enorme, que agora os fotógrafos poderiam estar, no caso, andando com as câmeras. Isso eu estou falando de uma forma, mas foi todo um processo histórico-científico que tivemos que passar para chegar às câmeras digitais que nós temos hoje. Tá? Desculpa. Então, assim a gente foi, de certa forma, evoluindo ao ponto de hoje a gente conseguir não só gravar, fotografar, mas nós podemos gravar e até editar no próprio celular. Então, tudo se deu inicialmente pela necessidade de gravar imagem, de gravar um momento no tempo e espaço que a gente chegou a ter uma concepção da fotografia. Vale lembrar que até a época do Niepce e Daguerre não existia no nome fotografia, de fato. Eles não tinham como definir esse nome. Isso se deu justamente depois que a gente tinha capacidade de gravar as imagens. Eu queria também falar com vocês, né, falar um pouco sobre a história da fotografia em si, como a gente deu um grande salto, no caso, né, nessas questões, desde o filme negativo, esse da Kodak, que vocês veem aí na imagem, e depois como se deu o sensor. Esse sensor que vocês veem lá, desse quadrado, é o que tem todas as câmeras digitais hoje em dia. É onde a imagem fica gravada primeiramente. E antes, a gente usava, no caso, esses filmes que
serviam, de fato, a mesma coisa que esse sensor. Quando você tirava foto, a imagem ficava gravada nesse filme. Ele está aí, ele servia como sensor. Então, o progresso técnico, ele serve muito para definir a estética do artista. O artista ele tem que saber o equipamento que ele está usando e como funciona para ele poder extrair o máximo de qualidade, o máximo de percepção para quem vai depois ver essa foto. Então, percebam que tudo que a gente passou, tudo que nós temos até hoje, foi tudo uma criação, primeiramente de necessidade, depois a criação de uma estética, e a partir disso a gente formar um campo artístico que nós temos hoje, que é a fotografia, que inclusive depois culminou para o cinema, tá? Então, basicamente, eu quis mostrar a vocês, né, a grande diferença que nós temos do filme. Hoje, praticamente ninguém usa mais filme, só quem é mais saudosista. E nós estamos justamente na era digital, onde a gente grava de forma instantânea. E o importante também dizer e frisar para vocês que existiam antigamente, as fotografias duravam até dias para serem reveladas. Então, vejam o apreço que esses fotógrafos tinham ao seu material que eram feitos. Hoje eu digo que a gente é meio fast food, a gente tira a foto, ela já está ali pronto para a gente ver, e se quiser, no caso, nem é revelar, é imprimir. Olha, como é que funciona, gente, de fato, uma câmera. Por que eu quero mostrar isso para vocês? É uma pegada meio técnica, mas eu acho que uma pessoa que tende a trabalhar com audiovisual tem que conhecer as suas ferramentas, os seus aparatos. A imagem, quando você vai fotografar, ela penetra pela lente, né, onde tem dizendo aí lentes, é a objetiva, ela entra da mesma forma que funcionava na câmera escura, ou seja, quando ela entra dentro da câmera, ela entra de cabeça para baixo. Então, é justamente esse sensor e um jogo óptico de lentes, de espelhos dentro da câmera, ela faz com que a imagem inverta e fique da forma como a gente vê normalmente, sentada de cabeça para baixo. É justamente nesse quadrado que eu mostro para vocês aí, que é no filme o sensor, que a imagem vai ficar gravada da forma correta. Então, antes as pessoas tinham uma grande câmera para projetar uma imagem na parede. Aí, com o passar do tempo, a gente conseguiu reduzir essa grande sala em um pequeno aparato que cabe na palma da mão. Então, o sensor é o grande coração da câmera. É algo que a gente tem que saber como funciona, ter todo o cuidado de lidar com ela, porque sem o sensor a câmera não funciona. E a partir disso é que a gente começa a ter uma percepção melhor acerca de como funciona uma câmera para poder utilizá-la da melhor forma possível. Avançando mais um pouco, né? E aí, a gente entra com a fotografia como uma forma de expressão. Vocês podem perguntar, professor, mas como assim a fotografia como forma de expressão? Eu não quero nem falar como expressão artística a priori, mas percebam que a palavra fotografia, na realidade, ela é uma junção de mais duas outras palavras. Foto significa luz e grafia significa desenho. Então, basicamente, grafia também pode ser escrita, né? Então, é como se você escrevesse com a luz ou desenhasse com a luz, de uma tradução mais livre. Basicamente, é você contar algo, mostrar algo, manipulando as luzes do ambiente. Então, a fotografia, a partir dessa ideia de você lidar com a luz e lidar com uma escrita, mesmo de forma abstrata, é que a fotografia e o fotógrafo, como expressão artística, tem como objetivo mostrar às pessoas a forma que ele vê e ele ou ela observa e enxerga o mundo. Quando você vai fotografar algo, você tem algo a dizer, tem um assunto, um objeto principal que você quer demonstrar. Pode ser um animal, pode ser uma criança, pode ser só uma paisagem, pode ser um carro, pode ser até mesmo um produto que você venda. Então, é importante você saber que a partir do momento que você está fotografando algo, seja para vender, seja para seu benefício próprio, para você guardar no seu acervo, é uma forma de você mostrar como é a sua visão de mundo e também conseguir parar no tempo e espaço aquele momento, aquele curto espaço de tempo, aquele microsegundo. Então, você tendo essa percepção acerca da fotografia, que ela, sim, é uma expressão artística, a gente sabe mais ou menos e até respeita mais o ato de fotografar. Eu estava vendo recentemente uma entrevista do fotógrafo brasileiro, no qual ele falava de forma bem sucinta a importância
no caso, você fotografar e o quanto hoje nós fotografamos muito. Inclusive, o nome dele é Sebastião Salgado, tá? Tem uma entrevista no Roda Viva, se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar no grupo. É uma entrevista bem interessante, no qual ele fala que hoje em dia a gente fotografa muito, temos muito acesso à fotografia, mas na maioria das vezes é uma fotografia que a gente chama de fast food, ela tira e o pessoal vai já posta na internet rapidamente. Ela não tem uma ideia de querer contar algo, ela tem uma ideia, na realidade, só de mostrar, só de jogar na rede e mostrar onde você está, como você está vestida, ou até mesmo para uma ideia que é bem interessante, que eu já meio que imputo o Palma, né? Que é ser uma forma bem superficial e líquida de se mostrar ao mundo. A fotografia, quando você compete a fotografar algo, você tem que entender que é uma expressão artística, é uma estética artística, você tem que mostrar ao mundo aquele produto, aquela paisagem, aquele momento, de uma forma que vá sensibilizar as pessoas. E é importante você ter em mente, vocês terem em mente isso, que essa parte da sensibilização, inclusive, é a parte que faz também que as pessoas vá consumir algo a partir da foto, tá? Por isso que alguns fotógrafos tão famosos são procurados, porque suas peças artísticas, elas vão sentimentalizar as pessoas que estão vendo, e elas vão procurar para que isso também aconteça com elas, tá? Normalmente a fotografia é uma estética que ela está ligada diretamente ao progresso técnico-científico da humanidade. A gente há de lembrar que o material que você tem em mão é a estética que você vai utilizar, é a forma que você vai utilizar. Não quer dizer que para você ser um bom fotógrafo, você tem que ter a melhor câmera ou a melhor lente, ou estar no melhor local. O que define realmente um grande fotógrafo é a capacidade que ele tem de enxergar essa fotografia antes de realizá-la. Então, por isso que é muito importante vocês terem em mente esse tipo de visão, de ideia, tá? E falando um pouco sobre exemplos de estéticas fotográficas, para vocês ficarem mais cientes, vamos falar de August Sander, que ele foi um dos autores mais importantes para a fotografia, e ele justamente utiliza essa ideia da fotografia como forma de expressão, que tem uma obra dele chamada Homens do Século XX, tá? A câmera que ele utilizava era uma câmera muito grande, aquela câmera que tem que ficar no tripé, tem que usar até o fósforo químico para fazer o flash e fotografar as pessoas. E eram câmeras, né, que no caso não tinham fotos instantâneas. Ela tinha um tempo de exposição alto, que eu vou explicar mais à frente o que é esse tempo de exposição, e vocês vão compreender. Ele tinha um tempo de exposição que, para te fotografar, durava segundos até. Tem fotografias que eram 30 segundos, 40 segundos, até ele conseguir fotografar. Então, a pessoa, o objeto tem que ficar muito tempo parado, e ele tem que dirigir essa pessoa. O que seria dirigir? É dizer onde ela tem que ficar, a posição que ela deveria estar, se querer estar sorrindo ou não. Então, eram fotos que, principalmente, não demonstravam movimento. Como vocês percebem à frente, é uma foto que esses homens estão parados. Primeira coisa que você percebe é você não sente o movimento, porque se eles se movimentassem, a foto ia ficar borrada, justamente porque o tempo de exposição era alto. Então, eram fotos que você percebe que ela tinha uma estética que justamente frisava mais essa visão da pose. Eles tinham que estar dirigidos, parados, da posição que o fotógrafo queria para fotografar, de fato. E nessa aula vocês percebem que todos esses homens sempre estão olhando para o fotógrafo, não estão de forma, digamos assim, espontânea. Isso são fotos que, no caso, o fotógrafo ele tem que realmente chegar e dirigir toda a cena. Eu, particularmente, gosto muito dessa foto a mais à direita, do homem com os tijolos, porque ele faz um trabalho de sombra e luz. Você só vê somente a questão da luz e o preto. Só existe esse homem nesse momento aí. Eu acho ela bem interessante. E a forma de expressão que ele está olhando para a gente, tá? Percebam que basicamente as fotos que ele queria mostrar era a realidade dos homens dessa época, e basicamente era essa questão de ser fotos bem estáticas e que não demonstravam um certo movimento. Então, podem perceber que, de certo modo, esses homens estão parados no tempo e espaço. Por mais que seja muito tempo que foi tirada essa foto, eles ainda existem pela ótica do Sander, tá? Não, mais fotos do trabalho dele. Ele procurava esses homens, dirigiam esses homens, falavam onde é que eles tinham que estar, como é que ele queria que eles estivessem. A ideia do cigarro na boca dessa foto aí
à direita, foi justamente ele que pediu. Se não me engano, tem um documentário sobre August Sander, ele que deu cigarro esse homem não era fumante. É bem interessante, tá? Avançando um pouco, né? Alguém quer falar alguma coisa? Estou escutando o som. Alguém quer falar algo? Escutei um som aí. Não, né? Eu vou continuando então, tá, gente? Voltando. Então, passa-se um tempo, né? Aí o fotógrafo Henri Cartier-Bresson, ele era um fotojornalista, então ele já tinha uma estética pré-definida, tá? E ele queria justamente trazer, a priori, a ideia da fotografia de rua. E ele queria, com isso, capturar o movimento. Quando eu estou falando dessa captura de movimento, a gente já deu um avanço enorme no progresso da câmera fotográfica. As câmeras da época de Cartier-Bresson, elas já tinham capacidade de pegar pessoas em movimento. Já tinha essa possibilidade da foto não demorar segundos, mas demorar agora microsegundos. Então, com isso, o Cartier percebeu que ele poderia fotografar e dar mais vida e movimento às fotos. Por mais que sejam preto e branco, elas tinham essa capacidade de passar movimento. Certa vez eu dei um workshop sobre audiovisual, no qual eu falava sobre a linguagem cinematográfica, sobre cinema. E o que era interessante é que eu perguntei às pessoas, né, o que elas achavam da diferença entre a foto e o cinema. E teve um aluno que falou que o cinema você via movimento, mas na fotografia nós também podemos observar o movimento. Por exemplo, como o Cartier era um fotógrafo, ele tinha essa ideia de mostrar fotografia de rua, então ele procurava cenas e assuntos, de certa forma, pitorescos, que fossem estranhos e diferentes. Percebam que essa foto dessas duas moças, você consegue perceber um pouco de movimento da moça da esquerda, porque ela meio que projeta o corpo à frente. Se fosse em uma época que as câmeras demoravam mais de que microsegundos, essa foto provavelmente poderia estar borrada. Então, ele definiu a estética dele a partir do tipo de câmera e o tipo de forma que ele queria passar essa realidade através dos olhos dele para nós, tá? Olha, essa foto eu acho ela perfeita, que são homens que estavam em um momento pós-trabalho, ali, um momento de descanso, todos dormindo numa grama. Então, o que é interessante é que você também consegue ver o movimento. Por exemplo, tem um homem lá no final, lá no plano mais distante, que ele está com o dedo levantado. Isso já dá uma ideia de movimento. Por mais que eles estejam deitados, você percebe que eles estão aí e que isso é vívido, por mais que não seja colorido, como a gente conhece hoje. A outra coisa que eu acho interessante é a cabeça do homem para baixo, olhando para baixo, com o pé meio que levantado. E isso ele pegou nesse momento exato. Então, essa cena ficou também imortalizada no tempo e espaço através da visão do Cartier, tá? Essa foto é fantástica, pessoal. Não sei se vocês perceberam, aqui no caso também ele consegue passar movimento através da risada das crianças, da correria, da brincadeira das crianças, mas o que é mais interessante na visão, no olho de Cartier, foi ter visto esse grande buraco na parede, não sei se vocês perceberam, mas no canto ali está meio perfurado, deduzo que pode ter sido projéteis de armas de fogo. Então ele viu esse buraco, é como se fosse uma janela dentro de uma zona de conflito para a felicidade. Então, você consegue ter uma sentimentalização maior através da estética do Cartier-Bresson do que do Sander, justamente porque a máquina permitia ele fazer isso. O Sander não tinha essa possibilidade de forma alguma, pois a câmera dele era muito antiga e não tinha essa capacidade de gravar imagens em microsegundos. Continuando, mais uma foto do Cartier. Olha que interessante, olha como você percebe que realmente eles podiam se movimentar. Todo esse movimento, a moça passando um tecido para a mão da outra, no caso, eu acho que é algo que ela vai cortar o cabelo, o olhar do homem do meio para a gente, que é bem penetrante, e você percebe o quanto é importante o olhar, o quanto foca-se no olhar. Tem um livro bem interessante também, que eu também vou colocar lá para vocês, assim, como sugestão de leitura, para quem gosta mais de cinema e audiovisual, de fato, sobre o olhar, que é um casal de cineastas que eles falam a importância do olhar para o ator, que é o que define uma boa atuação ou não, é a forma como o autor olha para
a câmera e como ele usa o olhar na sua interpretação. E aqui a gente consegue ver 3 olhares extremamente naturais que ninguém mais vai conseguir fazer algo parecido com isso e com essa cena, porque é um momento único, é um momento que não vai se repetir e que está gravado no tempo e espaço. Essa aqui também é do Cartier. Olha que interessante, agora ele já pega uma estética utilizando a fumaça do cigarro do rapaz, no caso o rapaz mais à direita, e ao mesmo tempo ele pega o sorriso do outro, que está mais à esquerda. Então percebam que é justamente isso, pessoal. A estética, o progresso técnico-científico, ele influencia diretamente a estética do fotógrafo. Essa foto aqui também eu acho bem legal, dessa criança levando as 2 garrafas, não sei do que se trata, se é vinho ou qualquer outra bebida, mas olha que expressão ele conseguiu gravar do rosto da criança, e o mais importante, da menina que está atrás também, pegou um momento assim único, que é o que tornou ele tão reconhecido, né, o Cartier-Bresson. Essa também é uma foto bem conhecida dele, né, vocês podem perceber que ele consegue aí pegar um movimento dos pombos, e meio que a moça se contraindo um pouco devido à quantidade de pássaros. Então, são visões que ele tinha da determinada situação. Eu não sei dizer se essa foto foi espontânea, e ele pegou esse exato momento que a moça subiu uma escada cheia de pombos, ou se ele utilizou uma capacidade de dirigir o assunto, né? Pedir alguém para subir a escada para ele fotografar os pombos. Mas, de uma forma ou de outra, ele viu essa fotografia antes de acontecer, se preparou, e quando ela aconteceu, ele fotografou. Então, vocês têm que imaginar como é que vocês querem a fotografia. Ela tem que primeiro formar no seu imaginário, formar na sua mente, e a partir disso você executar da melhor forma que você acha. Seja através de um ângulo de plano aberto, seja através de um ângulo plongé, de baixo para cima, ou plongé, de cima para baixo. Então, tudo isso vai influenciar a sua foto no final das contas. Mas lembre-se, gente, o que torna o fotógrafo um grande fotógrafo não é a sua câmera. Ela influencia? Influencia, sim. Mas a fotografia, ela começa e inicia e se realiza primeiro na sua mente, na sua cabeça, na sua capacidade criativa, tá? Essa foto também do Bresson é perfeita, porque você consegue ver todo o arco do pulo desse rapaz por cima da água. Você vê um pouco do movimento do casal ao lado e, principalmente, você entende que está fazendo muito vento, porque os 2 guarda-chuvas do casal ao lado, eles estão um pouco quebrados, projetando para a esquerda. Então, ele conseguiu pegar muito bem esse movimento nessa hora, sabe? E se tornou uma das fotos mais conhecidas dele. É muito bonita, inclusive. Percebam que ele quis fazer, nesse caso, utilizar uma técnica de ser contra a luz. Então, quando você normalmente vai fotografar contra a luz, ou seja, a luz não está a favor de onde você está olhando, você pode trabalhar melhor as silhuetas e as sombras dos objetos no qual você quer gravar no tempo e espaço, né? Você quer fotografar. Então, ele já utilizou essa estética, fundando aí já mais uma outra vertente dentro do campo da fotografia, tá? Então, da mesma forma, né, tem no cinema, que tem os gêneros de filmes, da mesma forma que tem na literatura, vários gêneros literários, na fotografia também existem vários gêneros que são explorados, né? E, normalmente, cabe ao fotógrafo ou fotógrafo, né, entender qual o gênero que mais se identifica, que mais percepção, que mais gosta de fotografar. Então, é algo que só vai descobrir se você realmente quiser fazer esse ofício e fotografar. O fotógrafo, ele tem que o tempo todo estar fotografando, que com o tempo você vai melhorando suas capacidades de observar o mundo, primeiramente, capacidade de criar as fotografias na sua mente, e você assim consegue, de certa forma, criar e procurar encontrar o seu gênero que você mais se identifica. Eu, particularmente, gosto muito de fotografia de retrato e muito de fotografia de paisagem. Mas todas eu gosto um pouco, porque tem fotógrafos mesmo que gostam e exploram cada um desses gêneros, dessas estéticas, para ele poder fazer suas fotos. Eu, particularmente, gosto também de fazer isso, mas eu tenho as minhas preferências, tá? Então, a gente pode falar sobre paisagismo, sobre o retratista, a fotografia de rua, esportismo, que são fotógrafos que basicamente só fotografam imagens de pessoas praticando esporte ou atividades físicas, e naturalistas de animais silvestres. Eu também gosto muito dessas fotos, de criar fotos de animais. Para isso, você precisa de um tipo de câmera, tipo de lente, né? Câmera de lente mais específica, onde que consegue fazer grandes zooms, de aproximar os animais da fotografia, e assim você conseguir fotografá-los. Quando a gente está falando sobre gêneros fotográficos, né, pode falar sobre o Steve McCurry,
que ele é um fotógrafo estadunidense, né, ganhou a medalha de ouro aí da melhor foto, né, de reportagem fotográfica no exterior, que no caso é essa foto aqui, que sai na National Geographic. Percebam que o Steve McCurry, né, que é esse senhor aqui, por favor, ele conseguiu criar um gênero, e através desse gênero fotográfico, ele não criou um gênero, ele utilizou esse gênero fotográfico, e ele também, de certa forma, criou a identidade dele. Percebam que a foto do McCurry, ele tem como principal objetivo focar no olhar das pessoas. E também as cores vibrantes. Pode perceber que a cor dos olhos da moça é bem vibrante, a cor que a roupa que ela está usando é bem vibrante, a cor da pele dela vibra e salta a nós. Então, ele queria pegar fotos principalmente espontâneas e que ele conseguisse, através da fotografia, deixar as cores bem vibrantes e você conseguir ter essa imersão através do olhar. Novamente, mais fotos do Steve McCurry, percebam que o foco dele é o olhar. Durante essa aula, eu vou dizer uma técnica para vocês, que é a técnica dos terços. E os olhos dessas fotos, desses objetos que ele fotografou, desses assuntos, estão justamente dentro do ponto de interseção da regra dos terços. Por isso que elas são fotos bem simétricas, bem direcionadas, e você não consegue não olhar para os olhos dos assuntos que ele quis fotografar. Olha que interessante a foto dessa senhora, ou senhor, não sei dizer o gênero dele. No caso, olha como ele trabalha bem o olhar e trabalha bem a textura para mostrar, no caso, a idade, com quanto a pessoa já tem uma idade avançada, já é um pouco velha, mas ao mesmo tempo é belo. E em contrapartida, você tem essa antítese que você vê o bebezinho. A grande diferença entre eles é que ele tem uma grande textura, o outro ele quis evidenciar o olhar da criança e principalmente a sujeira da boca dela. Então, essa é a visão que o fotógrafo tem. Todas essas fotografias que estou mostrando a vocês, ele primeiro criou na cabeça dele, ele primeiro imaginou na sua mente como ia ser essa foto e como ela iria ficar. Aí, a partir disso, ele trabalhou a parte da operacionalização, que é fotografar um assunto de fato. Mais uma vez, a foto do Steve McCurry é uma estética dele. Você, por mais que você não consiga dizer quem é o fotógrafo, mas você pode ter uma noção e chutar, imaginando que seria o McCurry, porque tem a estética do olhar, ele trabalha bem o olhar, a identificação dele, ele trabalha as cores vibrantes, esse senhor mesmo, hindu, ele tem cores bem vibrantes, tanto na pelugem da barba, no cabelo, na testa, são cores que vibram e saltam os nossos olhos e complementam essa composição fotográfica que ele quer passar. São fotos bem intimistas. Normalmente, fotos que você foca no olho são fotos que têm uma sensação mais intimista para quem está vendo. Avançando um pouco, né, falando sobre gêneros, a Diane Arbus, né, 1923 a 1971, ela era uma fotógrafa e escritora norte-americana e conhecida por fotos pretas e brancas, justamente que ela queria mostrar uma realidade diferente para as pessoas. Eram pessoas marginalizadas em suas vidas cotidianas. Ora, o Steve McCurry já tinha uma percepção, ele queria o quê? Mostrar o olhar das pessoas. Ele, como retratista, ele queria mostrar o olhar e, através do olhar, nos sentimentalizar e conhecer, até instigar a nós a conhecer um pouco sobre essa cultura. A Diane Arbus, ela quis já trabalhar uma estética monocromática, ou seja, preto e branco, e mostrar pessoas marginalizadas em suas vidas, no caso do cotidiano, no dia a dia. Então, olha que interessante. Olha essa foto dessas senhoras. É um momento único. Eu imagino que ela estava na rua andando com sua câmera na mão e viu essas 5 senhoras passando com máscara e simplesmente ela achou que isso seria interessante. Porque, primeiro, dá uma estranheza você ver essas pessoas de máscara, mas, ao mesmo tempo, é bonito, porque mostra uma realidade que a gente nem imagina. Meio que flerta com a ideia do realismo fantástico. Algo que é fantástico e estranho, porém é real o que está acontecendo ali. Outra coisa também que é interessante nessa foto da Diane, no caso, é justamente essas 2 meninas gêmeas, idênticas, por exemplo. Porém, algo que me chama a atenção é que o olhar de uma e da outra são diferentes, por mais que a feição como um todo, até a roupa, sejam iguais. Então, ela quer trabalhar essa questão do cotidiano, essas estranhezas, através da sua lente, do seu olhar. Mais outra foto, uma da estética do gênero que ela quer, né? No caso, demonstrar, você vê que é uma criança fazendo uma careta, e no canto, imagino eu que é um brinquedo que se assemelha a uma granada,
e do outro, uma pessoa meio que andrógena, que são meio que uma mulher com traços masculinos ou vice-versa. Não sei dizer também o gênero dessa pessoa, mas ela tem uma feição e os traços do rosto meio da androgenia, além também de trazer assim para o centro da ideia o feminino e o masculino em uma imagem só, entendeu? Diferente do McCurry. O McCurry ele tem um foco na cor vibrante e no olhar. Ela tem um foco mais de mostrar as pessoas de forma mais espontânea em um cotidiano, desculpa. Mais fotos da Daiane. Olha, a foto, no caso, à esquerda, ela já fotografou, e que é bem legal. Ela fotografou 3 pessoas que têm um certo nível de dinamismo, pessoas já avançadas, que aí você pode fazer um paralelo, que essas pessoas, a primeiro momento, parecem ser crianças, porém, é notório que tem, de certa forma, algum tipo de deficiência, mas o que eu acho mais bonito nessa foto é que ela consegue, com 3 assuntos, na fotografia mostrar 4, porque a terceira mulher, mais à direita, a fotografia consegue pegar o reflexo dela no espelho. Então, é como se a gente pudesse entrar num quarto objeto que nos chama a atenção. Então, a composição da foto, como você vai tirar a foto, também diz muito. Às vezes, você consegue ver uma fotografia e a câmera está desligada, ao momento que você vai ligar, você já perde aquela composição, perde a visão mais artística. Comigo, isso acontece sempre quando eu vou fotografar. Recentemente, estive em Presidente Dutra fotografando um local que teve um incêndio, infelizmente, na Caatinga, e enquanto eu estava fotografando, e a câmera estava desligada, no caso, apareceu um pássaro e pousou perto de mim. O tempo de eu ligar a câmera e ajustá-la para o pássaro, ele voou, porque ele escutou o barulho de eu ligar na câmera. Então, se eu já tivesse com a câmera já ligada, eu poderia ter tirado uma bela foto, porém não deu certo. Então, é importante que vocês tenham em mente isso. Câmera ligada o tempo todo. Opa, desculpa. Câmera ligada o tempo todo, e que aparecer um assunto, vamos fotografar. A foto mais à direita mostra uma mulher, né, no caso, com roupas mais curtas, aparentemente pode ser uma dançarina de cabaré, né, no caso, e também não vou julgar, obviamente, viu, gente? Mas olha como é interessante, com um assunto na foto, ela consegue registrar um cotidiano, mas você vai prestar atenção que o reflexo da mulher também está no espelho. Então, você vê a foto dela numa perspectiva de plano direto, olhando para ela, mas você também tem a percepção meio que olhar dela de perfil de lado. Então, toda essa ideia, ela criou primeiramente na sua mente, para depois ela fotografar de fato, tá? Avançando um pouco sobre gêneros, né, na fotografia, a gente não pode deixar de falar do Ansel Adams, né, um cara de suma importância para a fotografia e para o cinema também, justamente porque ele é conhecido novamente por fotos preto e branco. Percebam que aí já tinha a ideia da gente ter fotos coloridas, mas eles escolhiam um gênero e uma estética. A estética do Ansel Adams era fotos de paisagem e fotos preto e branco. Tem vários livros que ele escreveu sobre técnicas fotográficas, eu particularmente não li nenhum dele, mas eu sei de fato que ele é bem conhecido e bem renomado nessa questão paisagista. Olha que foto legal. Ele gostava muito de brincar, né, com essa questão de quebrar a quarta parede dentro da fotografia, porque ele, além de fotografar a paisagem, ele também se fotografava fotografando. Então, é bem legal como é que ele trabalhava isso. Ele está ali fotografando a paisagem que é a principal, mas ele construiu, através da sua estética, uma outra foto, no qual era um objeto e também de uma paisagem, ele como fotógrafo. Mais uma vez, ele trabalhando dessa forma, né, ele procurou ter essa estética, mas principalmente os trabalhos dele eram justamente assim, fotos de paisagem. Então ele procurava o melhor local, procurava a melhor angulação, o que ele queria demonstrar. Essa foto das montanhas aqui à frente, né, que tem um rio passando, eu imagino que ele quis trabalhar a ideia da perspectiva, de como o rio ele desaparece ao nosso olhar, da mesma forma que desapareceu o olhar dele. O que é interessante é como ele trabalha o horizonte também. Muito interessante. A foto mais à direita, você percebe que ele já pega uns geysers, né? Então, ele pegou uma montanha, um monte ali onde sai um geyser, e ele quis somente fotografar a fumaça saindo da Terra. O que é bem interessante, que é bem legal. Mais fotos de paisagem, o Ansel era o gênero que ele escolheu, né? Tanto uma construção antiga, já degradada, como uma foto da natureza de uma bela paisagem com montanhas, que tal o contraste entre o branco da neve e o preto, justamente que a foto é preto e branco, da terra e das montanhas. Avançando um pouco mais, né,
No caso, temos a Vivian Maier. Essa tem uma história bem interessante sobre ela. É uma fotógrafa norte-americana que também era conhecida pela questão de utilizar a fotografia de rua, né, street photography. E o que é legal, isso é uma coisa que eu pareço muito com ela fotografava, mas não gostava de mostrar suas fotografias, ela guardava para si. Era como se fosse um acervo próprio dela. Então, quando ela morreu em 2009, muitos materiais delas ficaram guardados dentro de um container. E nesses containers, não sei se vocês sabem, depois de um tempo da concessão, esses containers vão a leilões. Em um desses leilões, um colecionador acabou comprando esse container e junto viu muitos materiais da Vivian, né, da Vivian Maier. A partir disso, é que ele começou a divulgar, e ela acabou se tornando uma referência nas fotografias de rua, porque ela tinha uma percepção muito legal, tinha ideias de composição bem legais. Olha essa foto que ela tirou, ela teve toda a preocupação de colocar a câmera mais embaixo, pegar o trabalhador tirando, no momento de tirar o espelho desse caminhão, provavelmente poderia ser uma mudança, ou realmente a pessoa trabalhava em espelhos. Então, nesse exato momento, com o espelho passando por ela fotografou com a câmera mais embaixo e conseguiu fazer esse enquadramento lindo. Perceba que as linhas do espelho têm uma certa composição harmônica com as linhas das janelas que está aqui ao lado, fazendo uma linha reta, entendeu? E é uma bela foto, ela também pegou a estética preto e branco, trabalhou a estética preto e branco, e usou o que ela tem mais importante, que era o seu olhar de fotógrafa, né? Mais fotos da Vivian, perceba que ela também tinha essa ideia de mostrar as fotografias de rua, e as fotografias dela sempre tem que mostrar pessoas no seu cotidiano, trabalhando, não necessariamente pessoas marginalizadas, mas as pessoas normais que a gente encontra no dia a dia. Não que quem seja marginalizado não seja normal, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero falar que ela tinha uma ideia de pegar mais uma realidade do seu cotidiano sem ser específica. Basicamente, ela colocava a câmera no pescoço e saía caminhando pela cidade tentando procurar composições que sentimentalizassem ela, não outras pessoas, porque ela guardava as fotos para si. Olha que duas fotos lindas, ao mesmo tempo uma criança com a cara de um vidro, olhando para ela, e a outra de um palhaço, talvez indo trabalhar ou saindo do trabalho, não sabemos, né, porque essa foto ela não diz para a gente o que é que se passa, mas só que a expressão do palhaço ela é muito triste, ela é muito, assim, melancólica, mas ao mesmo tempo é bonito, é lindo, porque ela consegue passar um sentimento para nós de uma forma mais direta, tá? Sai um pouco dessa parte, né, mais técnica, assim, e indo mais um pouco para a câmera, de fato, então, eu mostro para vocês aqui a câmera, que eu até trouxe para mostrar para vocês. Tem três tipos de formato de câmera, tá? O formato pequeno, que é de 24 a 36 milímetros. O que acaba definindo o tamanho de uma câmera é o tamanho do sensor que ele aparece. Vou mostrar para vocês o que é o sensor de uma câmera, tá? Só um instante. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Mas dentro da câmera tem tipo um espelhozinho. É ali onde toda a mágica acontece, tá? Estão conseguindo ver? Você vai balançar a cabeça positivamente. Não tá vendo? Tá mais perto aí, Joveline? Tá vendo? Pode ver que a câmera tá sem lente, tá? Mas ao mesmo tempo, é esse sensorzinho que tem lá dentro, não sei se vocês estão percebendo, eu estou tentando fazer aqui de uma forma que pegue a luz, é esse pequeno sensor que define se a câmera é grande ou pequena ou média, tá? Tá avançando. Alguém falou no chat aqui? Alguma dúvida? Vamos lá. Então, gente, então tem esse formato, 24 por 33, né? O médio, que já é uma câmera maior, né? No caso, ela tem um sensor maior, que vai de 24 e 36 milímetros até
4,4 por 5 polegadas, e as de grande formato que vão acima, né, de 4,5 polegadas, né, que é 100 x 130 milímetros. Normalmente, esses câmeras de grande formato são grandes câmeras, por exemplo, utilizadas para fotografar o espaço, o Hubble mesmo, a ideia do telescópio Hubble é como se fosse uma grande câmera fotográfica, entendeu? Mas isso é só uma informação que eu quero dizer para vocês, porque basicamente a gente usa mais as câmeras de pequeno formato, que é que cabe na nossa mão, que a gente pode caminhar. Mas é importante vocês saberem que nós temos e nós definimos por 3 tipos, né? A pequena, a média e a grande. E cada uma tem a sua utilização específica. O Ansel, né, o fotógrafo que eu falei anteriormente, que é especialista em paisagismo, ele gostava de utilizar câmeras de médio formato, porque eles podiam pegar uma angulação muito maior e pegar, no caso, a paisagem como um todo. Então, cada fotógrafo vai escolher o seu tipo de câmera, o formato, justamente para ele trabalhar uma estética, uma ideia possível, tá? Então, aí essa imagem é o sensor, que eu falei, que eu mostrei que alguns não viram, mas é esse sensor aí que acaba definindo se a câmera é pequena ou grande. Professor, mas pode existir uma câmera muito grande com um sensor pequeno? Pode, mas eu não vejo o porquê de ter uma câmera grande, que é difícil de locomoção, de você movimentar de um lado para o outro, só para ter um sensor pequeno. Nesse caso, é melhor ter uma câmera pequena, tá? Avançando um pouco, né, no caso, eu falei que o sensor da câmera, ele é o coração, a lente são os olhos. É o que faz a gente ver, de fato. E a gente também define as lentes por 3 tipos de lentes, tá? A grande angular, que no caso, essa lente grande angular, ela tem um grande ângulo de visão, ela acaba provocando distorções na borda, e as coisas acabam ficando tudo mais distante, certo? Ótimas para paisagem e fotos de plano geral aberto, indicada para ambientes abertos, no caso, a grande angular. O que é legal é que muitas pessoas utilizam essas câmeras com lente grande angular justamente com coberturas de imóveis. Mas por que isso? Essa lente grande angular, ela acaba dentro de uma área interna, quando você fotografa alguém, dá uma sensação de que esse ambiente é maior do que realmente aparenta ser. Então, alguns corretores de imóveis acabam tendo que utilizar fotógrafos que têm essa lente grande angular justamente para, quando fotografar aquele local que eles querem vender, dá uma sensação que é maior do que o normal. Meio que mexe um pouco com nossa ética, porque a gente, de certa forma, está enganando nossa visão utilizando estética. Então, eles utilizam disso para conseguir tornar aquele produto deles mais interessante para a venda. A lente normal, ela não tem tanta personalidade como a grande angular ou a teleobjetiva. Meio que se posiciona entre a grande angular, ela é como se fosse a do meio, aquele ponto de equilíbrio. Ela consegue unir características dos dois extremos, no caso. Ela tem características de grande angular, mas também tem características de teleobjetiva. Basicamente, ela é a câmera que vem com a lente de kit, né? Quando você compra uma câmera fotográfica, ela já vem com a lente, normalmente essa lente é chamada lente normal, que é aquela lente que você, no caso, já vem pronta para utilizar naquele momento. O que é legal, o que eu acho das lentes normais, é que ela exige mais criatividade do fotógrafo, ele tem que ter mais movimentação dos ângulos que quer trabalhar. Então, isso aqui é algo bem legal da lente normal. A lente teleobjetiva, ela é aquelas lentes que, não sei se vocês sabem, aquelas lentes que tem muito zoom, aquelas que você consegue fotografar assuntos que estão bem distantes, ótima para fotografar animais, sem que eles corram ou percam aquela composição. Elas também têm uma característica de ter pouca profundidade de campo, diferente da grande angular. A grande angular a gente consegue ver o que está atrás do assunto que quer fotografar. A teleobjetiva não. Aquelas fotos que a gente tira, que fica a pessoa ali atrás todo borrado, normalmente são lentes com teleobjetiva, que ela consegue fazer essa captação do assunto principal, desfocando o que está atrás. Quanto maior o zoom da câmera teleobjetiva, menos será a sensação de profundidade de campo. Então, você não consegue ver o que está atrás. Basicamente, ela vai borrando e ficando mais bonita o foco principal. Poucos pontos de foco, ótimo para fotos que você não pode chegar próximo. Tipo animais, ou até mesmo se você vai fotografar um incêndio, você com a lente teleobjetiva, você consegue aproximar bastante sem se queimar e nem queimar seu equipamento. Essas aí são o que eu falei, são as lentes de kit, as lentes normais,
Normalmente é 18 por 55 milímetros, são lentes que elas conseguem ter um zoom, mas não é tão bom quanto a teleobjetiva. Elas são lentes que conseguem dar profundidade e tirar fotos angulares, mas não tão bom quanto a grande angular, tá? Basicamente, o que acaba diferenciando uma câmera da outra é a distância focal. O que eu quero dizer com isso? Vocês podem ver que tem ali, né, nesse diagrama, de uma forma bem sucinta, tem ali 300 milímetros e 8 graus. Câmeras que conseguem ter essa percepção são as câmeras teleobjetivas, que conseguem o foco. E o contrário dela, né, que vocês podem perceber ali, 8 milímetros e 180 graus, já são as câmeras grande angulares. Então, basicamente, a grande angular é o contrário da câmera teleobjetiva, que é aquela câmera que faz o foco. Certo? Então, quando se fala sobre câmera, a gente está falando necessariamente sobre distâncias focais. Uma serve para ambientes fechados, abertos, para você ter profundidade de campo, que é a grande angular, e outra serve para aproximar o assunto do fotógrafo, sem ele perder aquela composição, que são aquelas grandes câmeras teleobjetivas. Eu vou avançar e vou dar um exemplo para vocês, né? Isso aqui, gente, é como é que funciona, mais ou menos como é a lente por dentro. Pode ver que isso é um jogo de vários vidros, que é por onde entra a luz e é onde acontece toda a mágica no sensor. Eu coloquei aqui só mais para motivo de informação, para vocês verem como é as coisas por dentro. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que gosta de ver muito as coisas, como é que funcionam por dentro. Aí eu achei por bem colocar para vocês só para compartilhar mesmo, pra vocês compreenderem um pouco como é que funciona. Esse é um exemplo de uma câmera grande angular, né? Como eu falei, normalmente são lentes que não tem nenhum tipo de zoom. A imagem é estática, você não consegue aproximar e nem distanciar. Quem tem que fazer isso é o próprio fotógrafo. E aqui é um exemplo prático do que é uma lente grande angular, a lente normal. A imagem dessa moça, à esquerda, é uma lente grande angular. A moça, do lado, é uma lente normal. Mas vocês conseguem perceber que a grande angular dá uma sensação que o espaço no qual essa moça está é maior, quando na realidade não, ela está bem mais próxima daquele material de madeira ali, que vocês podem perceber. Então, por isso que a grande angular, ela é uma lente que normalmente os pessoas utilizam em imóveis, para vender imóveis, porque dá a sensação de ser maior do que ele realmente aparenta. Então, é meio que uma ilusão de ótica que você utiliza tanto a luz, posicionamento e o assunto que você quer fotografar, tá? Então, por exemplo, você quer trabalhar uma foto no qual você tem que não tem que se aproximar do objeto, tem que procurar uma lente teleobjetiva. Você quer procurar uma câmera que você quer dar uma boa profundidade, além do objeto principal que você está fotografando, no caso, nessa foto aqui à esquerda, o assunto principal é essa moça, porém, passou-se a ideia de que o ambiente é maior, então você viu a profundidade de campo, diferente da outra, que o campo já está mais desfocado, tá? Essa é uma das grandes diferenças da lente grande angular. A lente que você vai utilizar é o material que você quer fotografar, então é bom você pensar bem o que você quer fazer primeiro para usar as lentes. O que é legal, gente, é que lente, normalmente, quando você compra ela para a vida toda, é mais fácil você trocar a câmera do que você trocar a lente, porque é a lente que vai fazer também a grande mágica acontecer com você, tá? Lentes normais, ela não tem tanta personalidade, porém você vê que ela tem essa capacidade de dar zoom e de captar a luz de uma forma diferenciada. Não sei se vocês estão percebendo. Essas fotos não são minhas, tá, gente? São fotos de pessoas e professores que eu já tive aí na minha vida que eu pedi para fazer essa composição. Mas perceba que foto bem legal é essa, que ele mostra bem certinho a rua, um pouco do movimento, o rapaz pedalando, a moça ali entrando, né, com o pé quase pisando no degrau. É algo que, por exemplo, uma câmera de grande angular ela não ia pegar com tanta precisão, mas uma lente normal já consegue ter essa dinâmica. E aqui é uma câmera teleobjetiva. Percebam que, por mais que essa moça esteja próxima assim na foto, você vê todo o rosto dela, você não tem profundidade nenhuma praticamente. Está tudo meio que desfocado atrás. E eu vou dizer para vocês, essa foto, para ficar dessa forma, a câmera está bem distante, ela não está perto. Se utilizou-se o foco da teleobjetiva para se aproximar do rosto dela, pegar essa quantidade de luz aí que está interessante e desfocar o que está atrás. Então, o assunto principal fica bem delineado e bem destaque, tá?
mas uma outra foto, numa teleobjetiva, pode ver que só o que tem na foto é o rosto dela. Porém, o que está atrás você não percebe. Se fosse com uma grande angular, a gente não conseguiria fazer isso, de fato. Poderia fazer um pouco, mas não seria tão bom quanto foi uma teleobjetiva, tá? Agora vamos falar também da luz. A luz é algo que é muito importante. A gente brinca com a luz. Fotografia, basicamente, é o quanto você consegue manipular a luz, né? É controlar a luz e a exposição do assunto que você quer fotografar. A foto, como eu falei anteriormente, é uma junção, né, da palavra foto e grafia, que no caso é luz e grafia é desenho. Então, fotografia é você desenhar com a luz. Então, é você fotografar aquilo como se fosse um desenho, uma pintura, de fato. Uma pintura hiperrealista, tá? E na câmera fotográfica, a gente acaba tendo 3 pilares principais, que é o ISO. O ISO é nada mais, nada menos do que a sensibilidade do sensor, aquele sensor que eu mostrei a vocês, a luz. O diafragma, que é basicamente a abertura da lente, o quanto ela abre e fecha. Você pode fazer isso através do zoom. E o obturador, que é a velocidade que a câmera vai captar os movimentos. Então, o obturador, para só exemplificar a vocês, quando a gente fotografa, né, tá assim aberto o sensor, né, onde pega a luz, e quando você fotografa, o obturador fecha e abre. Fecha e abre. Então, a velocidade que ele fecha e abre vai definir como a foto vai sair. Por exemplo, quando você vai fotografar o céu bem estrelado, de São Gabriel, a gente, para fazer uma fotografia do céu, que tem pouca luz proveniente, basicamente acaba sendo mais das estrelas da Lua, a gente tem que deixar o sensor do obturador aberto por muito tempo, para ele captar aquela luz que está lá, e depois de um tempo ele fechar e finalizar a foto, ficando no nosso sensor. Então, basicamente, o abrir e fechar do obturador vai controlar a quantidade de luz que vai entrar no sensor. Então, você sabendo manipular o ISO, sabendo manipular o diafragma e o obturador ao seu favor, você vai conseguir fazer uma foto muito bem feita, utilizando esses 3 parâmetros. Que eu falei anteriormente, né? Nesse caso aí, você tem esse triângulo que ele vai meio que definir o que você tem que fazer. O ISO é a sensibilidade que você vai ter que controlar da luz que vai estar recebendo. Você vai ter que ter o diafragma, que é a quantidade quanto vai abrir a lente ou fechar, que também vai definir a quantidade de luz que vai entrar, e a velocidade do obturador, que quanto mais alta a velocidade do obturador, é melhor para você pegar, por exemplo, objetos em movimento. Não sei se você já percebeu algumas fotos, por exemplo, de jogadores de futebol disputando bola, ou jogadores de tênis, em qualquer esporte. Normalmente essas fotos são feitas com a velocidade do obturador alta. Justamente como o objeto está em movimento rápido, você fotografar ele com o obturador com uma velocidade lenta, aquela imagem vai ficar borrada. Então, você conhecendo essas bases de cada um desses 3, você vai conseguir fazer fotografias utilizando até mesmo a questão do borrado. Tem um tipo de fotografia que eu acho bem interessante, que dá para se tirar em cidades, que é um efeito que é chamado blur, no caso. Os carros passando, todos borrados, mas você consegue ver o rastro da luz. Então, isso é uma técnica que o pessoal utiliza em fotografar a cidade, porém com a velocidade do obturador baixa, não alta, porque assim ele consegue borrar a luz do farol dos carros, trazendo um efeito muito bonito, trazendo uma sensação bem legal para quem está vendo aquela foto. E tudo isso, ele trabalha a favor do fotograma, que é justamente esse tracejado no meio aí, que vai de mais 3 até menos 3 com 0 no meio. É ali onde você vai saber se realmente se está com pouca ou muita luz no objeto que você tem e pretende fotografar. Só avançando mais um pouco, como eu falei, olha, isso aí é uma tela de uma câmera digital normal, certo, gente? O que eu quero mostrar para vocês aqui, não se atenha a essas linhas, ainda vou explicar para vocês o que é que isso significa. É algo que é de suma importância para quem está querendo ser aí, pretende se fotografar, ou pelo menos hoje em dia, né, depois dessa aula, ver a fotografia de uma forma diferente. Mas o que eu quero mostrar a vocês são esses números que estão aí embaixo. O ISO, que a gente pode controlar, o ISO pode ir de 100 até
6.500 ou até mais, dependendo da sua câmera, e ela vai controlar a quantidade a receptividade da luz pelo sensor, pela quantidade de luz que ele vai entrar. No caso, você vê aí o fotograma, certo? Que esse fotograma aí é a base que a gente sempre fica olhando quando vai fotografar. Se eu tiver o +3, é porque tem muita luz no objeto que eu quero fotografar. Se tiver -3, é pouca luz, então eu vou ter que me virar com esses 3, né, com o obturador, com o ISO, para justamente conseguir controlar a luz ao meu favor. Vou voltar mais um pouquinho, né? Você pode ver que é justamente essa tríade que você tem que trabalhar para conseguir ter a foto perfeita. Trabalhar bem a velocidade do obturador, eu vou mexer na minha câmera, eu vou ver se eu, aumentando a velocidade do obturador, eu vou conseguir mais luz ou menos luz. Vou mexer no meu diafragma, vou ver se eu vou aumentar a abertura ou diminuir a abertura, ou vou controlar a luz propriamente dita através do ISO. Então, basicamente, você faz esse controle, isso dentro de uma câmera no formato manual, tá? Você faz esse controle e, a partir disso, você consegue tirar ótimas e belas fotos, porque você, no caso, está manipulando a luz. Tem uma coisa bem interessante sobre o Sebastião Salgado, né? Um fotógrafo que eu admiro bastante, ele é brasileiro, que ele fala que os fotógrafos eles são, na realidade, os magos da luz, porque eles trabalham e utilizam a luz a seu favor para tentar fazer uma imagem e sentimentalizar as pessoas. Certo. Esse aí, como eu falei, é o fotograma, né, no caso, que aí vocês percebem que ele vai de -3 a +3, e a gente vai fazendo essas contagens por terços. Por exemplo, né, ele está em 0, né? Ele está ao 0, que é a luz média, inclusive é como se fosse a luz ideal para você, que você precisa para fotografar. Se ele andar um pontinho preto para o lado, nós vamos dizer que nós tivemos 1/3 de luz. Se andar mais um pontinho, próximo a +1, vamos dizer que nós temos 2/3 de luz, de uma forma mais técnica, é assim que funciona. Chegou no 1, é como se a gente tivesse 1 ponto de luz. Então, percebam que essa escala é o que acaba, no caso, nos norteando sobre como fotografar naquele ambiente específico, naquela luz específica. Todos os fotógrafos, basicamente, utilizam, se valem dessa régua, que acaba nos norteando aí, como é que nós vamos trabalhar, de fato, a luz e o objeto que a gente está pretendendo fotografar. Então, o lado direito significa que é mais claro. Se você for preenchendo até o +3, ou pode ir até A de infinito, você vai estar muita exposição, muita luz jogada no ambiente que você quer fotografar. E se vier negativa, vai estar muito escuro e você não vai conseguir fotografar nada. Existem pessoas que conseguem ainda, por mais que esteja falando que é importante você controlar a luz, você pode, por exemplo, fotografar algo muito escuro, porém, utilizando algum tipo de estética ou técnica. Existe uma forma de fotografar pessoas no escuro, que é você deixar a sala toda escura, aumentar a sua exposição, aumentar o tempo de velocidade do obturador e colocar somente um ponto de luz focado em uma parte do corpo da pessoa. E a partir disso, você consegue ter uma fotografia no qual você vai trabalhar sombra e luz. Então, toda a forma aí, a forma que você pensa, a forma que você imagina como vai sair a foto, que vai definir basicamente como você vai trabalhar com esse material, tá? Então, gente, voltando, avançando um pouco mais sobre as técnicas, sobre a fotografia, essa é algo que é de suma importância para quem quer fotografar. Alguém quer falar alguma coisa? Estou escutando aí um barulhinho. Enfim, a regra dos terços, o que é isso, né? É um tipo de composição descentralizada, onde a gente, no caso, vai traçar 2 linhas na vertical e 2 linhas na horizontal. Quando a gente traça essas linhas, a gente vai criar uma grade, uma matriz 3x3, que é tipo aquela que a gente faz jogo da velha, que vai dividir a nossa visão ou a nossa tela em partes completamente iguais, 9 partes iguais. E o que pode fazer a grande diferença é que o nosso olho humano, dentro de estudos neurológicos, informam que nossos olhos, nessa regra dos terços, acabam focando mais e focando mais tempo nos pontos de interseção dessas linhas, dessas 4 linhas que tocam entre si. Basicamente, o hashtag, né, que a gente faz assim.
Então, os pontos no qual essas linhas elas se tocam acabam sendo os locais no qual a gente acaba olhando e prendendo mais a visão, tá? Mediante isso, quando a gente vai fotografar, o fotógrafo basicamente ele já imagina a foto que ele vai fazer utilizando essa regra de forma imaginária, a regra dos terços. Então, isso acaba trazendo para a gente uma forma e uma técnica para ter mais segurança quando a gente for fotografar qualquer assunto que você quer fazer, tá? Só para exemplificar para vocês aqui de forma mais direta, basicamente a regra dos terços é justamente essa. Podem ver que são quatro linhas, né, que se cruzam, e os pontos e o nosso cérebro acaba focando mais é justamente onde elas se tocam. Para isso, é justamente a gente ter um norte de como quer fotografar. Nesse caso aqui é só um exemplo prático, mas essa foto dessa moça, que é uma bela foto, inclusive, que eles utilizaram até esse véu sendo puxado e o vento levando, mas percebam que ela está próxima a um dos dois pontos de interseção, ela está entre os dois pontos de interseção, então ela acaba chamando mais atenção. Os outros dois pontos acabam ficando mais para puxar um pouco a sua visão para ver o véu, para levantar voo. Então, o fotógrafo já tinha isso em mente, já tinha essa percepção da regra dos terços. Existem algumas câmeras, né, até celulares, que eles, no caso, já vêm com essa regra dos terços quando você vai fotografar, então acaba ficando até mais fácil para vocês. Eu estou falando muito sobre a câmera em si, porque é o que eu tenho acesso, é o que eu gosto de fazer. Todavia, muitos celulares, hoje em dia, smartphones, eles são tão bons quanto as câmeras. Eu acho melhor a câmera porque eu prefiro para manipular essa questão do ISO, do obturador, entendeu? Eu acho mais fácil, eu acho melhor. Além da empunhadura, da forma de segurar. Então, a ergonomia da câmera, para mim, faz toda a diferença em comparação ao celular. Mas não diminui nada a importância que a câmera do celular e outros celulares aí por aí tem. Então, percebo que os textos, eles que nos norteiam basicamente a forma como a gente vai trabalhar um determinado assunto, uma determinada paisagem, tá? Mais um exemplo, perceba essa foto dessa criança, essa linda foto, inclusive. A criança não está focada no meio. Não quer dizer que uma foto que você fotografa uma pessoa no meio de forma simétrica, com os dois lados, seja feia, não é isso. Mas olha como essa questão de você colocar a criança nas duas interseções da esquerda dá uma visão, dá uma percepção de movimento, até pela forma como ela está, dá uma visão e uma contextualização para nós que está vendo a foto do campo ao lado direito, que é mais aberto. Inclusive, também passa até a sensação de que a criança vai andar para aquele ponto mais adiante, da forma que ela vem andando. Então, percebam que tudo ocorre primeiro na nossa cabeça, na nossa mente. A gente, fotógrafo que trabalha com fotografia, acaba imaginando já essas quatro linhas aí, de uma forma a criar a composição. Então, basicamente, gente, sobre a fotografia, é isso. Cadê? Eu não estou vendo ninguém. Sobre a fotografia, é isso, né, inicialmente. Não sei se vocês entenderam. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algo a colocar nesse momento? Alguém? Oi? Não? Então, o que eu quero que vocês façam, já o primeiro deverzinho de casa. Ei, Alisson. Oi. Alisson. Oi. Com relação a... Você estava falando mais cedo aqui sobre a questão da a lente grande angular, né? Isso. Eu fico com dúvida, porque recentemente eu comprei agora aqui uma câmera e a lente dela é uma... geralmente eu vejo que vem nos kits, né, 18-55. E nessa que eu comprei, ela veio uma lente 35-105. Eu queria saber se essa 35 ela já é considerada uma grande angular ou não. Como é que eu sei se ela é uma grande angular ou não? Porque eu vejo que... eu estava vendo aqui uns vídeos, né? E o pessoal indicando que o maior investimento não é nem o corpo da câmera, é a lente, né? Principalmente uma grande angular. Só que ele cacei para saber. Surgiu essa dúvida aqui agora. Deixa eu te fazer uma pergunta dessa. Sua câmera ela consegue fazer zoom? Essa sua lente, desculpa. A lente, ela consegue fazer zoom? Faz. Ela faz um zoom. Agora, não é muitão não, mas ela faz. Pouquinho, né?
Ó, nesse caso aí, Já faz eu acho que essa 35 ela já entra já como uma grande angular, tá? Porque já, né? o que acaba definindo mais sobre a grande angular é a capacidade dela fazer zoom. Quanto menos zoom ela fizer, mais grande angular vai ser ela. O que isso quer dizer, Ederson? Uma lente, Ah, entendi. uma lente grande angular, ela tem uma abertura, a abertura da lente ela é bem alta e ela tem a capacidade de pegar muita luz. Com isso, ela consegue dar uma profundidade ao objeto que você quer fotografar. Você consegue ver o que está atrás da pessoa. Então, se você fizer, por exemplo, um teste com sua câmera, com sua lente, né, fotografar uma pessoa, tente ficar um pouco distante e fazer o zoom. Aí você vai perceber que atrás vai dar uma desfocada, um pouquinho de desfoque. Aí você... Faz mesmo e tal. Pois é. Realmente ela dá um desfoque bem grande. Então, aí é isso que... Ó, essa câmera que eu estou aqui, ó, essa lente que eu estou aqui, ela é uma 55 a 250 milímetros. Agora, perceba o tanto de foco que ela faz, ó. Tá vendo? Então, essa aqui já pode ser considerada uma tela objetiva, porque ela faz muito foco. Eu fiz uns testes com ela esse final de semana, essa lente não é minha, é de um amigo que está emprestado. E são fotos fantásticas, são fotos que eu nunca imaginei fazer. Então, o que acaba mesmo, assim, uma grande diferenciação de uma câmera para outra, de uma fotografia para outra, é justamente as lentes que vocês acabam utilizando. Eu ainda quero comprar minha grande angular, mas é caro. Bom, duvidarei. Tranquilo. É um absurdo. Dá para comprar, não. É caro, é caro. Valeu, obrigado. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, gente, eu já quero deixar para vocês aí uma atividadezinha, né, para a próxima aula, eu espero que vocês façam, né? Eu quero que vocês utilizem câmera ou celular, o que vocês tiverem em mãos, né? Não vamos se limitar a uma câmera em si, mas eu vou precisar que na próxima aula vocês tirem e observem o ambiente ao seu redor, observem a sua cidade, o local onde vocês estejam, e fotografem pelo menos umas 3 a 5 fotos, e mandem lá no grupo para a gente olhar, observar, lembrando os conceitos que eu falei, do controle de luz, da questão direcionada principalmente a você controlar o obturador, o ISO, a lente, mas não se tirem seguros a fazerem isso, porque os celulares também têm essa capacidade manual de você controlar. Se não conseguirem ficarem à vontade, vocês podem também, no caso, fotografar de forma automática. Agora, como eu falei, o mais importante para alguém que quer se versar na arte da fotografia é justamente você, antes de fotografar, você criar a foto na sua cabeça. Você pode ser até mais invasivo, se você estiver em determinado ambiente, você chegar e simplesmente alterar uma coisa ou outra para fazer uma composição que vá ser interessante. Uma outra dica que eu dou também a vocês, né, no caso, quando forem fotografar, procurar assuntos, de certa forma, que tragam um contraste. O que é isso? Contraste de cores. Se você tiver algum local, por exemplo, que tenha o preto e o amarelo, eles dão um contraste bem forte. Ou ir com outras cores. Então, o importante é você saber qual a composição que você vai construir para estar fotografando e, principalmente, se essa fotografia lhe tocou primeiramente. Que com certeza vai tocar outras pessoas, tá? Então, está feito aí esse desafio inicialmente para vocês, né, quando vocês estiverem em suas casas, avançarem um pouco aí, no caso, e trabalharem nessa questão de tirar umas fotos e mandar lá no grupo para a gente compartilhar e ver um pouco da visão de cada um. Aproveitando o tempo, né, eu preparei essa aula aqui para vocês, mas eu também quero já entrar um pouco na questão do audiovisual, que a gente começa agora e pode terminar na próxima aula, de fato, tá? Vou abrir aqui o slide para vocês, né? Quem vai conversar um pouco. Opa, isso aqui. Vocês viram o link que eu mandei no grupo do Google Classroom, do Google Sala de Aula? Porque lá eu coloquei uns vídeos que podem ser bem interessantes para vocês, né? Darem uma olhada. Compartilhar. Cortou bastante aí, Alisson. Não sei se tu pode repetir, por favor. Posso, sem problema. Só um instante. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Eu estava falando anteriormente que agora a gente vai avançar um pouco sobre o audiovisual, né? Que é de suma importância também e venha
complementar esse conhecimento da gente acerca da fotografia. Porque se hoje existe cinema, é justamente porque... Só um instante, gente. Vocês estão vendo o slide? Não, né? Não. Não, né? Não está aparecendo aqui para me compartilhar. Deixa eu abrir novamente aqui, gente, só um instante. Eu quero que saia todo mundo aí fotografando, Deus e mundo. Se possível. Sei que todo mundo é ocupado. Uma pergunta básica e rápida para vocês. O que vocês acham que é cinema? Para vocês, o que é cinema? O que é que vocês entendem sobre cinema? De uma forma geral. É importante saber um pouco sobre isso, porque como vai trabalhar com vídeos e com montagem, eu gosto sempre de perguntar para os meus alunos o que é que eles sabem, o que é que eles acham que é cinema. E aí, o que é que vocês acham? Podem opinar. Sou todo ouvidos. Pode falar, Jovelina. Então, como ninguém quis falar, né? Enfim. Cinema, gente, basicamente, e a linguagem cinematográfica, ele primeiramente, é uma estética artística, até conhecida como a sétima arte. Mas o cinema, de fato, né, como tem vários conceitos que a gente pode colocar, cinema pode ser movimento, cinema pode ser música, pode ser várias coisas, mas basicamente o cinema é a arte de se contar uma história através da montagem de vídeos, de cenas, tá? E isso perpassou por muito tempo na história humana e fez toda a diferença também no nosso meio político. Se a gente for levar em consideração, por exemplo, a época do cinema soviético, né, ele tinha toda uma leitura e uma percepção política de se construir algo, de se construir uma ideia e de educar as pessoas, tá? Então, o cinema ele tem essa capacidade de nos envolver com a narrativa, principalmente, e através dessa narrativa nos tocar, nos ensinar, nos fazer chorar, nos fazer dar risada. Então, basicamente, o que eu quero dizer é que o audiovisual que surgiu, né, com a fotografia e perpassou pelo cinema, ela é a capacidade de você montar, a montagem, a ideia da montagem, tá? Então, falando de uma forma mais fria, né, os termos básicos do cinema, eu não vou entrar nisso agora não, vou dar uma retomada aqui, porque eu quero mostrar para vocês um vídeo, não sei se vocês já viram. Só um instante. Quero que vocês vejam o vídeo, coloquem no máximo, e me digam o que é que vocês entendem desse vídeo. Só tentar abrir o vídeo aqui, gente. Só um instante. Eu quero que vocês vejam esse vídeo e vocês me falem, né? Eu vou mostrar para vocês o efeito Kuleshov. Ele foi um experimento feito pelo Lev Kuleshov, que ele era um cineasta, no caso, soviético, e ele fez várias montagens como uma forma e um teste para mostrar o grande segredo do cinema, de fato. Teste 1.
prato e um homem. 2. Uma criança e um caixão. O rosto do homem. Teste 3. Uma moça deitada em um divã e o rosto do homem. Todas. Conseguiram ver? Aqui tá tudo preto, não tá parecendo nada. Não apareceu nada? Alguém mais não viu também? Pra mim também não apareceu nada, não. Tá cortando Não. muito. Talvez a internet esteja ruim. E agora, estão conseguindo ver? Não. Não? Nada? Não. Então, deixa eu tentar abrir novamente aqui. Gente, só um instante. Você tem que compartilhar aí, Alisson. Eu compartilhei. Ó, aqui Compartilhou? apareceu, o Alisson Tá saiu. no YouTube, tu tem que compartilhar o do YouTube. Se for o que tá salvo no teu computador, não vai, não. Tem que Entendi. ir no link do YouTube. Entendeu? Por isso que não foi. Gente, perdão, viu? Porque eu não sou tão craque assim igual a Lai em utilizar essas coisas na época. A minha primeira aula, inclusive. Não, meu Lai já é expert aí. Olha coitada de um. Coitado da gente com essa internet, pelo amor de Deus. Vou compartilhar novamente, tá? Só um instante. Estão vendo aí o YouTube agora? Tá começando. Pronto. Ó, teste 1. Mostra-se um prato de comida, um copo e o rosto de um homem. Pra mim voltou. Pra mim não tá, não. Tá não? Alguém mais não está vendo? Tu tá no celular, Deus? É. Tu tem que clicar aí onde ele tá exibindo. Na imagem. Pra mim tá Isso, aparecendo. tá Massa, bem. valeu lá. Valeu. Viu? Lai, muito obrigado aí, sua presença onipresente aí, e não me ajudando, viu? Vamos lá, vamos voltar porque o colega não viu, gente. É um teste, como eu falei, são 3 vídeos, tá? E preste atenção e eu quero que vocês me falem o que é que vocês acharam dessas imagens, tá? Então, vocês perceberam que são três testes que são feitos, né? São 3 vídeos. E aí, o que é que vocês acharam quando viram esses vídeos? A primeira imagem era um prato de comida e mostrava o rosto de um homem. Depois era uma criança dentro de um caixão, mostrava o rosto do mesmo homem. São vídeos que, inclusive, que não tem conexões nenhum com o outro, mas... E o terceiro é uma mulher no divã e o rosto do homem. Vocês, quando viram esse vídeo, eu posso até compartilhar aqui no chat também o link para vocês olharem em casa com mais atenção, se quiserem. No caso, o que vocês sentiram quando viram esses vídeos, nas cenas que vocês viram? O que é que vocês sentiram? Falem para mim. Pode falar no chat também se sentir envergonhado de falar ao vivo e tal, que aqui a gente vai conversando, não tem problema. Me dizem o que vocês acham. Pode ligar o microfone, galera. Liga a câmera, vamos interagir. Essa hora da interação. Não tem receio e não tem erro aqui, não, tá? A gente quer que vocês fiquem muito à vontade mesmo. E se interajam, né? Compartilhem suas Eu achei ideias. estranho porque, assim, eu estranhei a imagem e parece que era pequenos filmes, né? Só que não tinha ligação um com o outro. Uhum. Então eu achei estranha essa questão. Eu imaginava que ia ser uma coisa contínua, ia continuar, uma imagem ia para outra
dando continuidade no filme. Uhum. São 3 vídeos, certo? Independentes, porém, utiliza-se a E mesma todos preto e branco. Exato. E eles utilizam, no caso, a mesma imagem do ator. Então, quando o Kuleshov fez esse teste, né, na União Soviética, para tentar demonstrar a questão do cinema, as pessoas que viam esses testes, as pessoas não sabiam o que estavam vendo, de fato. Muitas pessoas só iam olhar o prato e o rosto do homem estático, elas conseguiam colocar um sentido e um significado que aquele homem estava com fome. Da mesma forma, mostraram o vídeo da mulher ou da criança, no caso da criança, mostrava a criança e o rosto do homem, algumas pessoas imaginavam e preenchiam aquele vazio da falta de narrativa que aquele homem estava de luto. E um outro público que viu o vídeo da moça, o rosto da moça sentada no divã e depois o rosto do homem, as pessoas achavam que aquele homem estava com pensamentos lascivos com relação a ela. Isso é como se fosse um objeto de desejo dele. Sendo que aquele ator, ele está estático e indiferente. Eu vi que alguém colocou aqui no chat, entendeu? E as pessoas preenchiam esse vazio. Uns falavam que ele estava com fome quando viu o vídeo do prato de comida, uns falavam que ele estava de luto porque viu a criança, estava triste também, porque viu a pessoa dentro do caixão, a criança dentro do caixão, e outros que eles estavam tendo pensamentos libidinosos pelo fato de estar olhando para uma mulher bonita no divã. Então, o que é que Kuleshov quis mostrar com tudo isso, com esse experimento, né? O poder de sugestão da montagem cinematográfica, que basicamente você coloca uma cena mais outra, por isso que no início é A mais B igual a C. Uma cena mais outra cena, nós como espectadores vamos preencher essa lacuna imaginativa com um sentido nosso. A primeira vez que eu vi esse vídeo, eu realmente pensei que o homem estava com fome quando estava olhando para o prato. Não sei se era eu que estava com fome também, mas quando eu vi essa cena, eu coloquei esse sentido. Vou ser bem sério para vocês, se fosse uma cena com um prato de cuscuz, eu acharia mais impacto em mim, que eu adoro cuscuz. Mas, nesse caso, as pessoas colocaram esse sentido, entendeu? O sentido da fome, porque viram essa cena. É tanto que a cena que mostra o rosto do homem é igual nos 3 testes. Não muda nada. O que muda é o sentido que nós, espectadores, colocamos ao ver essa composição, essa cena sendo intercalada. Então, o que o Kuleshov quis mostrar que no cinema, na arte cinematográfica, é a arte da composição, da montagem, de você montar cenas para contar uma história. E não necessariamente precisa ter um ator falando ou alguém narrando. Você montando essas cenas, elas por si só, elas podem dar um sentido, porque o nosso cérebro ele foi feito para preencher essas lacunas narrativas com um sentido de acordo com o que nós vivemos e vivenciamos. Então, o que Kuleshov quis mostrar é que o grande segredo do cinema, a grande técnica do cinema, a grande estética do cinema é a arte da montagem, de você pegar vídeos e colocar ele de uma forma de justa posição para passar um sentido, para sentimentalizar, para nos tocar ou para nos ensinar. Então, o Kuleshov, ele que deu e abriu o caminho para o cinema audiovisual que nós conhecemos hoje. Eu não sei como é que está essa questão de vídeo com vocês aí, mas eu vou querer também mostrar mais um outro vídeo que envolve esse efeito Kuleshov. Mas dessa vez, agora é um vídeo legendado, vou mandar um link para vocês também. Porém, é um grande mestre do cinema explicando de forma mais concisa, melhor do que eu, inclusive, que é Alfred Hitchcock, ele falando sobre como esse efeito ele é importantíssimo para o cinema como um todo, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ups. É um vídeo curtinho, viu, gente? É um vídeo pequeno, tá? Now, the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film.
and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arm. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? A dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. Or you for it. Então, vocês perceberam que Hitchcock, que ele é um dos meus cineastas preferidos, para mim é um dos grandes gênios. E não sei se vocês perceberam no vídeo, né, que ele mostra uma cena, com ele mesmo, inclusive, mostra a cena do rosto dele, depois uma cena do meio, que mostra uma criança, uma mulher, e depois a última cena com ele, que ele sorrindo. Então, o que acaba dando significado a esse personagem é justamente aquele corte central no qual você ressignifica o personagem. Outrora, ele era um homem bondoso, olhando uma mulher, brincando com uma criança, e depois ele é um velho lascivo pelo fato de estar olhando uma mulher de biquíni. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque como a gente vai trabalhar com audiovisual, e eu vou aprofundar mais esses conceitos, principalmente na próxima aula, quando a gente vai falar realmente, de fato, a história do cinema como um todo, e como ele construiu o audiovisual, que a gente conhece até hoje para fazer propaganda, é justamente essa capacidade de sugestionar. E a partir do momento que você consegue trabalhar bem esse conceito, você consegue prender a atenção do espectador, porque ele está fazendo com que a mente dele trabalhe sobre esses conceitos e preenche essas lacunas, esses significados, essa ressignificação do personagem ou do filme como um todo, através do chamado efeito Kuleshov. É tanto que ele até hoje é utilizado no cinema, até hoje é uma técnica que não consegue se distanciar da estética cinematográfica, porque ele é a base, é a coluna dorsal, na realidade, a grande coluna que conduz a estética do cinema e audiovisual que nós conhecemos hoje. Eu quero mostrar para vocês também um outro vídeo, eu peço até desculpa, não sei se vocês curtem muito, mas aulas de audiovisual a gente tem que mostrar como é que funcionam as coisas na prática, para vocês verem como funciona e como é feito. Não, é muito mais difícil, principalmente agora, com esse tipo de plataforma, essa forma da aula, mas é importante que vocês vejam. Eu vou colocar também aqui novamente uma cena que eu acho fantástica, que é de um filme de Hitchcock que ele utiliza bem esse efeito, tá? Não sei se vocês já viram aquele filme chamado Psicose, tem ele na Netflix, tá? E tem uma cena que ele é puro efeito Kuleshov, tá? É bem didático para quem está se propondo a trabalhar o audiovisual. Vou mostrar para vocês aqui. Só para contextualizá-los, aqui é o filme Psicose. Essa mulher saiu de uma cidade e se hospedou em um hotel, e nesse hotel existia um serial killer. E essa cena é bem conhecida pelo cinema por vários motivos. Mas aqui, em específico, eu quero mostrar algo a vocês que vai fazer compreender melhor essa ideia do efeito Kuleshov, tá?
que é suficiente. Então, normalmente, quando eu estou em sala de aula, eu gosto de fazer uma pergunta a quem está assistindo, o que é que eles viram nessa cena. Mas vocês perceberam que nessa cena existe nudez, existe violência, existe ações violentas, no caso, de tentar atacar a pessoa com uma faca, mas em nenhum momento ele mostrou de forma gráfica. Ele não mostrou o corpo da mulher, até porque na época que foi gravado esse filme, existiam restrições e sanções de censura com relação ao governo norte-americano. Ele não poderia mostrar o corpo feminino como deve, na sua plenitude. Então, é uma cena que tem nudez, mas você não vê nudez. É uma cena que tem violência, mas você não vê nenhuma violência gráfica, porque toda a cena ela é construída sobre esse conceito do efeito Kuleshov. Você sabe que a mulher teve o corpo, no caso, retalhado por uma faca, mas você não viu a faca fazendo isso, você não viu a faca entrando, você não viu essa banalização da violência. Da mesma forma que a própria nudez ela é explorada de uma forma mais delicada, porque você sabe que ela está nua, porque primeiramente ela vai tomar banho, certo? Mas você não vê parte do corpo dela. Então, é uma questão assim, e que ele trabalha de uma forma que nos sugestiona das cenas e determinadas situações que acabam ocorrendo mais na nossa cabeça. E a gente acaba dando esse sentido. A gente sabe que ela estava nua, a gente sabe que ocorreu violência, a gente sabe que, de certa forma, ela estava dentro de um banheiro, em uma banheira, e toda a montagem nos dá essa percepção acerca da cena e do efeito Kuleshov, ou sendo utilizado na prática. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui, for assistir novamente um filme ou for ver qualquer obra audiovisual, já vai começar a ver essa ideia do corte de uma forma diferente, porque quando você entende que é tudo baseado em uma técnica, que é baseada em uma forma, as coisas acabam ficando mais fáceis, porque a gente padroniza uma ideia e padroniza uma percepção do espectador. Então, basicamente, hoje, pessoal, pelo horário, meio que está travando aqui, não sei se vocês estão se incomodando, mas basicamente a aula de hoje foi essa, trabalhar um pouco do conceito da fotografia. Quero muito que vocês tragam e mandem essas fotografias lá no grupo, todos que estão aqui. Também, quem não estiver, eu vou mandar uma mensagenzinha lá, vou mandar também novamente o link da nossa sala de aula no Google, para a gente estar trabalhando em cima disso. E estou aqui agora para escutar se vocês têm algo a falar, alguma dúvida, ou alguma sugestão, ou alguma crítica também. Estou aberto aqui para todos vocês. Estou vendo que o Giovanni está com bastante sono ali, ó. Deve ter um dia cansativo. E aí, o que é que vocês acharam? Tem alguma dúvida, algo a falar? Essa é a hora de ligarem as câmeras para ver o rosto de vocês, gente, por favor. Estou me sentindo sozinho aqui. Só a Jovelina e Josiane que estão desagraciando com a sua imagem. Alguma dúvida, algo que vocês tenham a falar? Esse é o momento agora de compartilhar ideias. Olha, lá voltou. Que ótimo. Liga o microfone. Foi para não pesar, né? Eu tirei a câmera. A internet até deu uma caidinha aqui, mas foi bem rápida. Não deu problemas mais sérios, não, hoje. E aí, gente, o que é que vocês acharam dessa aula? Obrigado, Vivi. As impressões. Massa demais, Deus colocou e tal. Você tá vendo o chat aí, né? Tô vendo. Obrigado, Deus. Vamos fotografar juntos depois, viu? Caminhar pela caatinga aí. Fazer uns testes aí. Bora, vamos embora, cara. Gostei demais. A aula foi ótima. Eu iniciei um pouco atrasado, mas deu para pegar um bocado de coisa, hein? A próxima é sábado, viu? Próxima aula sábado, viu, gente? 14h30. Vocês preencheram a frequência? Que eu coloquei o link aí. A Dani disse que já. Eu vou colocar o link de novo. Vocês deixem guardado aí. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Carol. Eu queria falar que eu adorei a aula de hoje. Eu tive essas aulas no meu curso de publicidade e foi muito legal porque agora eu consegui identificar muita coisa que na época eu não identifiquei, né? Depois de aulas de fotografia e audiovisual. E essas aulas foram bem as primeirinhas antes de pegar na câmera. Então, deu uma nostalgia e eu consegui identificar muita coisa. Ah, legal. Cara. Fiquei muito feliz. Legal.
Muito obrigado. Então é isso. Eu vou deixar algumas atividades com vocês lá, tanto no grupo como na sala de aula do Google. Eu criei para todo mundo. E eu quero que vocês trabalhem um pouco o olhar de vocês, né? Que a grande pegada da fotografia, né? No caso, é tentar mostrar ao mundo a forma que vocês veem o mundo. Nos mostrar, nos tocar. Então, aí eu quero que cada um tire uma fotozinha e coloque lá no grupo, que a gente vai analisando, eu vou fazer algumas análises também. Não tem essa questão de fotografia feia ou fotografia bonita, não pense nisso. Pensem em só fotografar. E quanto mais vocês fotografam, melhor vocês vão ficando, mais ideias vão vir, mais vocês vão trabalhando esse olhar mais técnico. Lembrando da premissa da regra dos terços, né? Você, quando imaginar 2 linhas na vertical, 2 linhas na horizontal e tentar fazer com que o objeto principal fique nos pontos de interseção. E, basicamente, é isso. Use suas criatividades. Eu acho que todo mundo aqui é talentoso. Eu acho que todos os seres humanos, de fato, são talentosos no mundo. Eu acho que a gente aqui não é diferente, a gente não está atrás de ninguém, só basta nós mesmo ter vontade e disposição de correr atrás. Tá? Algo mais, gente? Você está muito cedo, ou você está no horário? Porque eu acho que é muito cansativo você ficar 2 horas na frente de uma tela, principalmente para vocês. Aí, pelo menos aqui eu tenho dinâmica, eu estou conversando, eu erro, enfim. Mas vocês acham que deve ser mais cansativo. 2 horas é o tempo mesmo, o máximo. Domingos, cadê você? Tá por aí? Domingos, máximo. Domingos é o máximo. Pronto, gente. Então, é isso lá, hein? Então é isso, gente. Qualquer coisa, a gente vai se falando lá pelo grupo. Sábado, a gente... Aí, boa noite a todos. Oi, Domingos. Grande abraço a todos, prazer estarmos juntos novamente. Grande aula, muito bom, Alisson. Parabéns. Obrigado, Domingos. Muito obrigado. Você tem um nome muito bom. Domingo sempre é um dia bom para mim. Esse é um dia forte. Então, gente, até sábado. Muito obrigado, gratidão e paciência por estar com a minha cara feia o tempo todo. E vamos até sábado, que a gente vai trabalhar melhor essa questão do audiovisual. Eu vou falar um pouco para vocês sobre angulação, cena, plongé, contra-plongé, plano aberto, plano fechado. Que isso é uma parte mais técnica que eu quero passar, porque as 2 últimas aulas a gente vai trabalhar mais essa questão do marketing audiovisual para múltiplas telas, o trabalho de como fotografar direitinho um determinado produto, como usar a luz a seu favor. Uma coisa que eu venho usando muito, que as pessoas esquecem quando vai fotografar, vamos supor que alguém faz algum tipo de material para vender artesanato e está precisando de uma luz mais focada, é só usar a luz do celular, ó. Usa a luz do celular, da lanterna. Aí você consegue ter uma luz que, ó, faz toda a diferença, tá vendo? Eu estou usando aqui nessa imagem da câmera e pode ver que como o ponto de luz está na diagonal, já dá uma sensação diferente, ó. Meu rosto já fica até menos ruim, entendeu? Então, são técnicas que a gente pode utilizar no dia a dia, que pode melhorar bastante, inclusive, a venda ou a percepção do produto de vocês. Seja um produto como artesanato ou fotografia em si, de fato. Tá? Muito obrigado por tudo, gratidão, durmam bem. E até a próxima. Ótima noite, gente. Obrigada pela presença de cada um e cada uma. Até mais. Até mais, viu? Tchau, tchau. Vivi já colocou fotos lá no grupo, viu, Alisson? Vou olhar. Valeu, gente. Um abraço. Abração, tchau.